Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como você já me conhece, eu sou o professor Ricardo, aqui do EBDI Notícias. Quero trazer para vocês mais uma lição aqui no nosso canal. E a lição de hoje é a lição de número 10. Nós falaremos a respeito da última defesa de Jó. Esse é o tema dessa lição. Seja bem-vindo aqui no canal e daqui a pouquinho, logo após a nossa vinheta de abertura, eu gostaria de convidar você para estar juntamente comigo estudando mais essa lição maravilhosa. A lição de hoje está uma bênção e eu conto com você daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta de abertura, beleza? Então, vamos lá? Opa! Estamos de volta aqui com você e vamos estudar aqui as nossas lições, né? Gente, nós já chegamos na lição de número 10, tá? Eu sei que você tem acompanhado aí, né? Nós já estamos na lição de número 10 aqui da nossa EBD e essa semana, como eu já disse, só para relembrar, nós iremos estudar a lição A Última Defesa de Jó. Bom, então esse é o tema dessa lição e a lição está bem maravilhosa, gente. É uma lição abençoada. Nós vamos falar aqui desse momento que Jó está vivendo, esse momento de nostalgia que Jó está vivendo aqui. Então, ele fazendo esse paralelo, né, trazendo a lembrança, os seus momentos de glória e os seus momentos inglórias, né, que Jó viveu aí, seus momentos de alegria e seus momentos de tristeza, pois passado, né? O passado é algo que ficou na história. O passado está na história, fez história. O presente é aquilo que você está vivendo, é algo que você precisa fazer a diferença. E o futuro, gente, o futuro só pertence a Deus. Então, nós precisamos entender isso. Nós não podemos viver somente de passado. Quem vive de passado, ele fica preso à história do passado. Quem vive de futuro, ele ainda não sabe, ele é uma pessoa incerta, é uma pessoa inconstante, que só espera acontecer, só espera as coisas acontecer lá na frente, ou ele faz somente pensando em acontecer as coisas lá na frente. Mas nós precisamos viver o hoje. O que nós definirmos hoje, o que nós fizermos hoje, será aquilo que o futuro vai nos dar. Nós vamos desenhando, na verdade, né? Nós vamos desenhando o futuro. Então, o presente, ele desenha o futuro. O passado, ele é a história do presente. Então, gente, é isso que nós vamos falar nesta semana. Antes de eu entrar aqui, antes de eu já começar aqui na introdução aqui da nossa lição, já quero convidar você para estar comentando aí, gente, comente a lição, deixe o seu feedback aqui para nós, pois é muito importante a sua participação aqui no canal, tá? O seu comentário aqui embaixo aqui, ele nos dá certeza que você está acompanhando aí as lições. E você que entra e não está assistindo todo o comentário, você também não consegue pegar toda a matéria que nós estamos estudando. Nós estamos estudando passo a passo, tópicos por tópicos, né? Nós temos no máximo 3 a 4 tópicos aqui. Então, se você assistir desde o começo, meio e fim, você vai ver que ele vai se fechar. É um ciclo, né? A lição ela é um ciclo. Então, você precisa estar assistindo. Tem muita gente que assiste um pedacinho, depois vai para o meio, depois vai para o fim. Tem pessoas que vai do meio, outros vai para o fim. Então, você não consegue se conectar aqui com a lição. Então, você precisa estar conectado com o começo, meio e fim, para você entender qual é o pensamento aqui da lição, tá bom? Então, vamos lá. Deixe o seu comentário, tá bom? O seu comentário é muito importante, mas deixe também o seu likezinho, o seu joinha aí, para ajudar aqui o canal. Gente, deixe o seu joinha aí, deixe o seu likezinho aí para ajudar o canal aqui. E não se esqueça, desse ladinho aqui do vídeo, ou desse ladinho aqui, né, dependendo da posição que você esteja aí, tem um sininho aqui, e você pode estar clicando nele. Ele está em vermelho, você clica nele aí, e ele vai ficar cinza. Quando você clicar ele ficar cinza é porque você clicou nas notificações aí, e quando eu postar, na verdade, o vídeo aqui, você vai receber aí as notificações que tem vídeo novo para você, tá bom? Então,
clique no sininho, deixe o seu likezinho aí para ajudar e comente também a lição. Não se esqueça que vai ter cards também, tá bom, gente? Então vamos lá. Mas vamos lá. Vamos aqui para a nossa lição de hoje. A lição de hoje é aquela que nós falamos aqui com você, tá bom? Então a lição é a lição de número 10, tá? É a última defesa de Jó que nós estamos estudando. O texto áureo em si, ele diz assim, ó, Jó capítulo 31, verso 4, ele fala assim, ó: ou não vê eles os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então é uma pergunta, né? Na verdade é um questionamento de Jó aqui, né? Falando sobre que Deus vê, Deus tudo sabe, tudo vê. Então Deus tudo sabe. Dos olhos de Deus ninguém se esconde, né, gente? Então tudo está patente diante dos olhos, nu e patente diante dos olhos de Deus. Não adianta achar que nós estamos escondidos, nós não estamos escondidos. Se subir o céu, lá ele está. Se descer ao mais profundo, lá está. Se fizer a sua casa no fundo do mar, ou na penha, ou em qualquer lugar, Deus também estará lá. Então, nem o abismo, nem o céu, nem as estrelas, nem a lua, nem o sol, nada pode fugir dos olhos potentes do Senhor, porque Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todo lugar, com todo o poder, e ele tem toda a ciência que você pode imaginar. A verdade prática vai dizer assim: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Então, quando você nostalgicamente voltar ao passado, porque você usar a nostalgia, você estar ali nesse momento de nostalgia, é você voltar ao passado com lembranças, tanto para lembranças boas, né? Porque a nostalgia é isso, você lembrar do passado, trazer coisas boas à memória, mas existe também o passado em glória, gente. Então, assim como existe o passado de glória, o passado de bênção, aquele passado maravilhoso que você lembra quando você senta na cadeira de balanço e começa a lembrar como você era, o que você fazia, o que você tinha, olha como eu brincava, como eu me divertia, e como era a igreja era assim, como era, olha como eu cantava na mocidade. Então esse é o passado de glória. Mas existe também aquele passado em glória, quando você começa a trazer as memórias: olha, eu fiz isso errado, eu fiz dessa forma, eu preciso consertar agora. O presente é o momento de você consertar, porque é o presente que vai definir o seu futuro. O que você fizer aqui, o que você decidir aqui, você vai estar definindo o seu futuro. Como já dizia Paul Tillich, um dos filósofos e teólogos que eu acompanho, que eu gosto, aí sempre tenho lido coisas dele, ele já dizia que o passado já passou, ficou na história. Passado não existe mais. Futuro é futuro, ainda não aconteceu. O futuro também não existe. Então nós estamos entre esses dois paralelos de passado e futuro. O paralelo que nós estamos vivendo é o presente. Então nós estamos entre os dois paralelos, passado e futuro. Nós estamos vivendo o presente. E é o presente que vai definir o nosso futuro. O passado é história, ele vai ficar só na nossa nostalgia, só na lembrança. Nós vamos só trazer como nostalgia, mas o presente que vai definir o nosso futuro. Se nós permanecermos firmes com Cristo, decidindo servi-lo, o nosso futuro é certo com Cristo. Amém? Então, vamos lá. Então, vamos aqui na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Jó, capítulo 29, verso de 1 a 5, 30 do 1 ao 5 e o 31 do 1 ao 5 também. Então aqui algumas passagens aqui, ele diz assim, o verso 1: e prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Olha só, gente, que nostalgia, né? Que momento de pensamento que Jó trouxe ali naquele monturo aonde Jó estava, porque Jó estava em uma situação difícil. Ele estava vivendo ali os piores dias da sua vida, sentado no lixo, no monturo, cheio de
úlceras pelo corpo, as, todo dolorido, todo fedido, todo, né? Mas a sua mente não parava, a sua mente continuava. Ele tinha muitas dores, estava feio a situação de Jó, mas ele sempre na sua mente, ele lembrava do que Deus tinha feito. Gente, por pior que seja a situação, por mais que nós estejamos com uma situação difícil, mas a nossa mente jamais, o nosso espírito jamais pode se esquecer de tudo que Deus fez para nós. O próprio apóstolo Paulo diz assim, ó, ainda que o meu homem, ele quis dizer do corpo físico, do homem exterior, ele se corrompa, o homem interior, que é o homem espiritual, ele continua firme, ele continua se desenvolvendo, ele continua crescendo, ele continua firme na presença de Deus. Então nós não podemos deixar que o nosso homem interior também envelheça, porque se nós continuarmos no pecado, tanto o homem exterior como o homem interior, eles vão envelhecendo, porque o pecado, ele envelhece o homem, ele destrói o ser humano. Então Paulo já dizia, ainda que o homem exterior, ele venha se corromper, o homem interior não pode se corromper, não pode deixar com que o homem interior venha se corromper, tá bom? Então vamos lá. Gente, o nosso objetivo aqui, eu não vou ler toda a introdução aqui, todo o texto, né? Mas você pode estar lendo aí na sua casa. Eu vou ler aqui os objetivos especiais aqui da lição, tá bom? Ele diz assim, ó, o primeiro objetivo aqui é mostrar que Jó lembra os tempos passados, que quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Então, olha só, ele traz à memória, né, os tempos bons ali, os tempos que Jó viveu. E ele era reconhecido pelas pessoas, todo mundo reconhecia Jó, porque Jó ele era um dos juízes ali, um que trazia ali, era uma pessoa que aconselhava, uma pessoa que dava emprego, era um empresário, né? Era uma pessoa ali que fazia o bem para a sociedade, era uma pessoa que estava ali para servir, não era só servido, mas Jó estava para servir também. Segundo ponto aqui, contrastar o estado passado de Jó com a presença ou com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. Então, olha só esse paralelo, né? Esse paralelo nostálgico aqui que Jó faz entre o passado e o presente, e relembrando que o futuro pertence a Deus. Mas entre o passado de glória e o futuro em glória, né? Jó, ele sabia, ele tinha convicção de que Deus estava no negócio. A sua mulher queria que Jó morresse, queria que Jó amaldiçoasse o seu Deus e morresse em glória. Essa inglória era sem nenhuma glória, era morrer desesperadamente, perder tudo, perder também a sua salvação, morrer sem dignidade. Mas Jó sabia, Jó falou assim, ainda que ele me mate, eu não o negarei. Aí ele diz assim para a sua esposa, olha, tu falas como louca, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá, bendito seja o nome do Senhor, ele me deu, ele também tirou, bendito seja o seu nome, o nome do Senhor. Então, o terceiro aqui, elucidar a insistência de Jó na defesa da sua inocência. Então, o que pega mais aqui, né? Claro, Jó como um homem comum, né? Jó não era um Deus, tá, gente? Então, Jó jamais, ele era um anjo, era um Deus, ou era um homem inviolável, um homem que não tinha ali os seus pensamentos, até mesmo ao contrário. Jó não era um semideus, não. Jó era um homem comum, um homem que tinha também as suas facetas da vida. Jó também deixou-se levar um pouquinho pelas facetas de desacreditar nele mesmo. Ele mesmo diz, olha, eu deveria não ter nascido, maldito foi o ventre que me pariu, maldito foi o dia que eu nasci. Então Jó
também desacreditou em algumas coisas, mas ele não deixou de acreditar no Todo-Poderoso. Ainda que ele desacreditou de si mesmo, desacreditou da sua capacidade, da sua moralidade, da sua força, né? Da sua força, ele não deixou de acreditar no Todo-Poderoso. A introdução, gente, para nós já irmos aqui para o encerramento, a introdução ela diz assim, ó. O capítulo 31 encerra de seguinte forma. Olha só que interessante. Acabaram-se as palavras de Jó. Jó 31:40 trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Jó 31, 29 e 31. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca da sua prosperidade material, espiritual, da sua prosperidade material e da sua prosperidade espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente, nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para confrontar ou para defender a sua causa. Então você vai ver ali, né, ali os textos a seguinte, quando Jó ele começa a questionar, olha, se eu pudesse, eu encheria o meu peito com ar, né? Porque ele estava até com dificuldade de respirar. Jó, ele sofria calafrios, ele sofria picadas no coração, no seu corpo todo adormecido por causa da doença. Jó, ele salivava, Jó, ele fedia, soltava, meu Deus do céu, de você pensar, pus úlceras, as suas úlceras estouravam por causa da sua enfermidade. Então estava feio a situação de Jó. As pessoas tinham nojo de chegar perto dele. Aqueles que outrora, né, é como que se fosse aquele ator que é conhecido pela mídia, aquele ator que é querido pela mídia, que é adorado pela mídia. As pessoas querem chegar perto, querem se aproximar, querem fazer selfie com ele, querem pegar o seu autógrafo. Mas agora nós vemos aqui um homem que estava debilitado, que estava fedendo, mal cheiroso, um homem que estava ali com uma enfermidade que as pessoas poderiam achar, olha, isso é transmissível, isso pode passar para mim, então eu não quero se aproximar dele. As pessoas colocavam a mão no rosto, no nariz, para chegar, para passar por onde ele estava, porque Jó, ele fedia, ele estava mal cheiroso, ele estava sujo. Olha a situação que Jó estava, ele estava vivendo um presente inglória. Estava vivendo um presente sem nenhuma dignidade. Ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido tudo. Tinha perdido seus bens, tinha perdido seus filhos. Até sua esposa foi embora. Os amigos, as pessoas que outrora o admiravam, agora as pessoas fugiam dele, viravam o rosto, escarneciam. E os amigos que estavam ali vieram questionar, vieram dizer que Jó estava em pecado porque ele estava passando por aquele momento. Será que você não raciocinou esse momento? Será que você também não pensou nesse momento? Viveu esse momento e também está vivendo esse momento em glória? Olha só, gente, como é difícil. Então esse recado aqui para você que está vivendo esse momento, talvez você esteja aí passando por um momento de aflição, de angústia. Escuta essa palavra que Deus tem para você. Talvez você está vivendo esse momento de depressão. Talvez você está vivendo esse momento de perca de emprego, de perca de um ente querido. Você perdeu algo, você está quase que tirando a própria vida. Mas um recado de Deus para você, o recado que Deus tem para você é que o presente hoje talvez não esteja tão maravilhoso ou tão visto, tão bem visto como no passado. Talvez o seu passado foi um passado maravilhoso, glorioso, mas o seu presente está sendo um presente difícil. Mas lembre-se bem que a última palavra ela vem de Deus.
A última palavra na nossa vida, na nossa história, ela vem de Deus. E Jó, ele entendeu muito bem. Por quê? Porque quando Deus virou o cativeiro de Jó, tudo aquilo que Jó perdeu, tudo aquilo que estava perdido para Jó, Deus o restituiu novamente. Mas por quê? Porque Jó permaneceu. Não foi porque Jó mereceu, não foi porque Jó se manteve, não. Foi porque Jó permaneceu firme. Jó não negou, Jó não barganhou. Jó não trocou, Jó não questionou, Senhor, olha, eu fui assim, eu fiz isso, eu sempre fui assim, não. Jó sempre agradeceu a perca. Olha, Senhor, muito obrigado. Ainda que o Senhor me mate, eu perdi, mas eu te agradeço. Muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado por tudo. Então agradeça pelo momento de glória e pelo momento difícil. Não acabe com a sua história. Não coloque um ponto final na sua história, porque o único que pode colocar um ponto final na nossa história é Deus. Então a sua vida, ela pertence a Deus. Não dê cabo dela. Nós estamos vendo aí pessoas tirando a própria vida, acabando com o seu sofrimento, mas não faça isso. Não faça isso. Ainda que você esteja quase que da mesma proporção ali de sofrimento que Jó, mas não deixa que esse sofrimento seja o teu fim. Faça desse sofrimento, pegue esse sofrimento, agarre esse sofrimento e transforme esse sofrimento em alegria. Transforme esse sofrimento em alegria, porque o Espírito Santo está contigo. Amém? Então, esse foi o recado aqui de Deus para você. Então, vamos lá, só para nós terminarmos aqui. O primeiro tópico aqui, gente, da lição, tá bom? O primeiro tópico aqui da lição, ele vai falar sobre Jó relembra seu passado de glória, tá? Aí tem 3 tópicos aqui, ou 3 subtópicos. O primeiro subtópico, ele vai falar sobre prosperidade material e espiritual, né? Porque Jó, ele viveu. Jó, ele, como Paulo, né, escreveu ali, ele falou, eu sei o momento que eu estou vivendo. Eu sei esse momento, porque eu aprendi com esses momentos. Eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, eu sei estar feliz. Eu sei tudo que acontece na minha vida, eu já estou calejado, já estou bem instruído. Sei padecer necessidade, sei ter abundância. Aí ele fala aquela palavra bem conhecida que vocês bem conhecem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Jó, ele aprendeu. Antes de Paulo, Jó aprendeu. Olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é Deus que nos fortalece, tá? Então, Jó mesmo disse, né? Ainda que ele me mate, eu não vou negá-lo, ainda que ele acabe com a minha vida. Segundo aqui, ó, reconhecimento social. Então, Jó reconhecia a sua posição. Jó, ele tinha ele tinha a capacidade de reconhecer a sua posição, que ele era um homem capitalista, vamos dizer assim, né? Fazendo uma analogia. Jó era um homem capitalista, um homem que vivia, tinha bens, um homem rico, talvez um homem milionário daquela época, mas Jó nunca perdeu a questão social. Jó nunca perdeu, Jó não era comunista, tá, gente? Jó nunca foi um comunista, tá? Só fazendo aqui uma analogia com os tempos de hoje. Jó, ele tinha tudo, mas tudo isso que ele tinha não fez a cabeça de Jó. Jó não se perdeu por causa disso, porque ele sabia que tudo isso que ele tinha não era dele. Tudo isso era de Deus, foi Deus que deu. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes, né, nós temos tudo e nós achamos que... Então aí nós achamos, né, porque nós temos tudo, nós achamos que somos a última bolacha do pacote. Mas nós não somos não, tá bom, gente? Então vamos lá. Segundo, né, ele fala sobre o reconhecimento social, né, que Jó, ele tinha aí essa capacidade de trabalhar o social com as pessoas, né? Ele era uma pessoa que humilde, por mais riqueza que ele tinha. Todos gostavam de Jó porque ele era essa pessoa que dava trabalho, ajudava o próximo, né? Que fazia muita coisa aí, julgava as pessoas com justiça, principalmente isso. Segundo ponto aqui, ou terceiro tópico, subtópico, uma ponderação importante. Não há dúvidas de que Jó
conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas. Então nós temos que ter cuidado com isso, tá, gente? Não vamos deixar que esses valores materialistas nos tirem da presença de Deus, porque muitas das vezes nós defendemos bandeiras, né, comunista, socialista, capitalista e tal, e isso e aquilo, e eu sou marxista, eu sou isso e aquilo, e esquecemos de que nós estamos à mercê, nós estamos, na verdade, nós estamos fora, nós estamos caminhando fora do curso do mundo. Deixa o mundo caminhar com o mundo. Já dizia uma vez um dos discípulos que queria seguir Jesus, aí Jesus, olha, vai, deixa tudo para trás e me segue. Mas Senhor, olha, meu pai, eu preciso voltar a enterrar meu pai. Ele falou, não, deixa os mortos enterrar os mortos. Vamos embora, rapaz, vamos para frente. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. O trabalho de enterrar morto é de morto, morto que enterra morto, mas nós vamos caminhando porque nós estamos vivos em Cristo, amém? O segundo tópico aqui, Jó lamenta o seu estado presente, né? Então Jó fala aí do estado que ele estava vivendo. Primeiro, desprezo por parte dos jovens e da classe menos favorecida. Então olha só, Jó tanto ajudou, né, que agora ele estava sendo desprezado pelas pessoas. Gente, parece até que nós estamos vendo essas coisas, né? Aqueles que parece que nós mais ajudamos é os que muitos nos desprezam, né? Segundo aqui, abatimento físico e emocional, isso é visível, né? E terceiro aqui, Deus teria abandonado Jó? Isso é uma pergunta. Eu acredito que jamais. Deus jamais abandona os seus. Ainda que pareça que Deus está longe, mas é o momento, que nem aquela música, né? Rastro na areia. É o momento que você não vai ver 2 passos. É o momento que você jamais virá 2 passos. Esse momento que Jó estava vivendo, ele estava enxergando apenas um rastro na areia, porque Deus estava carregando. Então tem momentos que você não pode andar. Tem momentos que você jamais vai poder andar e Deus vai te levar nos braços, amém? Glória a Deus por isso. Então, o último tópico aqui, o terceiro tópico, o futuro em aberto de Jó. Jó em defesa da sua ética sexual. Segundo aqui, Jó em defesa da sua ética social. E terceiro, Jó busca a resposta de Deus. Então, esses tópicos aqui que nós não vamos comentar, você pode estar estudando e comentando aí na classe, tá bom? E nós vamos à conclusão, porque já passou o tempo aqui. Conclusão diz assim, ó: nesta lição, vimos que Jó se lembrou de seu passado, abençoado e de como agiu com integridade, humanidade com o próximo. Então Jó, ele tinha ciência, ele sabia, né? Então Jó, ele estava bem com o passado. Estava ruim o presente? Sim, estava ruim. Mas Jó estava bem com o seu passado. Amém?